Oi gente, eu sou a Rafa Melara e hoje vamos falar sobre um assunto que tá bombando aí nas redes, que é a constelação familiar. Pra gente entender melhor sobre a constelação familiar, o que é, quais os benefícios, como é que atua, eu trouxe uma parapsicóloga pra falar com a gente, pra tirar todas essas dúvidas. Inclusive eu pedi pra vocês mandarem perguntas lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue nas redes sociais, faça favor, né? Faça isso já, neste momento. Então é legal você me acompanhar lá, porque às vezes eu também peço temas de vídeos pra cá, então estaremos conectados, ok? Se você gosta do tema desse vídeo e quer que eu faça mais vídeos assim, falando sobre essas terapias alternativas, como é que elas funcionam, dá um joinha aqui, que eu já vou saber que você gostou e vou fazer mais vídeos nesse sentido. E já aproveita e se inscreve no canal também, né? Então vamos lá, Neide, chega mais! Então, gente, essa é a Neide Kniz, ela é parapsicóloga e ela vai tirar as dúvidas da gente sobre constelação familiar. Então, Neide, primeiro, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Rafa. Estou muito feliz, muito obrigada. Que bom. Então, para começar, o que é a constelação familiar? A constelação familiar ela é uma abordagem terapêutica, né, que lida com o sistema familiar. Tu me trazes alguma situação, eu olho para a tua situação e também com os teus ancestrais, com as pessoas que estão envolvidas na tua situação. De certa forma, não é algo somente para ti, e sim amplia isso para o sistema. Incômodo que tu tens. Pode ser também uma doença, pode ser para relacionamentos, pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser um sintoma, né, a baixa autoestima, aquele incômodo assim, que a pessoa tem. E o Bert, ele é psicólogo? Ele é, na verdade, psicoterapeuta. Tá. Inicialmente, ele era padre, né, e daí então ele deixou o sacerdócio, né, depois de algum tempo, e daí buscou várias formações, psicanálise, mas psicólogo de formação de psicologia ele não tem. Não, de certa forma ele foi se foi incorporando, né? Isso, aí incorporou até chegar nessa abordagem terapêutica. Legal. Bem, então a constelação, a terapia, então, né, vamos usar esse termo, ela pode ser feita de duas maneiras, ou em grupo ou em consultório. Em grupo, acontece então assim, tu estás com uma situação, uma doença, problema cardíaco, né, e tu queres olhar para essa situação. E aí a gente fica como nós estamos aqui. E daí tu escolhes pessoas então para te representar, certo, e representar aquilo que depois eu sinto que precisa. Então a pessoa que vai te representar sente exatamente o que tu sentes. E se eu colocar alguém para representar o teu sintoma, a tua doença, essa doença tu vai olhar para algo e daí então começam os movimentos. Em consultório eu utilizo uns bonequinhos, uns Playmobil, né? Precisa um pouco mais de concentração, tanto da pessoa quanto minha. Só que os efeitos são também o mesmo. A pessoa sente o campo, porque é ali que mostra. É, isso que eu queria saber. Qual que é a explicação para essa... Como que as pessoas sentem o teu sentimento, né? Vocês têm uma explicação... lógica pra isso. Ou energética, eu não sei. Sim. É o Bert Hellinger, então, que é o criador, né? Ele não se ocupa de saber como funciona, o que acontece. Sim. Mas tem algumas teorias, né? Então ele fala muito dos campos morfogenéticos, certo, e dos campos mórficos. Que assim, tudo o que acontece fica a informação. Então, assim, esse teu problema cardíaco pode ter iniciado lá com alguma avó tua, por exemplo, e de alguma situação que surgiu, de algum, sei lá, assassinato na família, de algum evento que tenha gerado uma comoção tal que essa situação ainda está no teu sistema familiar. Então ele fala que a pessoa parte, né, morre, enfim, mas a informação fica, e ela fica pipocando no sistema até que alguém olhe. E todos os problemas que a gente tem, eles têm a ver com alguma coisa sistêmica, alguma coisa do sistema familiar ou não, nem sempre? Tem duas situações, né? Pode acontecer alguma situação tua, por exemplo, estás com uma síndrome do pânico, por exemplo. Pode ser algo pontual, pode ser algo do sistema. Pontual seria ela ter passado por algum sequestro, algum assalto à mão armada, algum acidente de trânsito que desencadeou uma síndrome do pânico. E daí aquilo vai aparecer ali. Vai aparecer ali. Mas se não teve nada disso, então nós vamos investigar o que houve no sistema familiar. E daí pode ser uma situação dessa com algum ancestral dela, né? Da pessoa que traz até mim. O que eu queria saber, o que eu sempre tenho uma dúvida, é assim,
Por exemplo, tô lá pra participar, né? Tô no Tá. grupo e levantei pra fazer parte do sistema da pessoa que tá constelando. Como que a gente vai distinguir se é mental aquilo, porque às vezes, né? Se é mental Sim. ou se é o teu corpo mesmo que tá sentindo. No grupo, eu sempre deixo bem claro para as pessoas que forem convidadas a representar uma situação, para elas se deixarem levar pelos movimentos do corpo. Então, assim, a melhor forma de ajudar é justamente não ajudar. O que já aconteceu comigo, que eu fui representar uma moça que estava de frente à mãe dela, alguém representando a mãe dela. E eu olhava, como representante da moça, olhava para a mãe dela chorando, rindo, aliás, debochando daquela mãe. E aquela mãe em prantos. E eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô rindo! E aí eu pensei, não, peraí. Mas é isso que a mulher precisava, a moça precisava ver, né? Que tinha uma situação ali entre ela e a mãe que precisava ser resolvida. E daí eu pensei, não, vou me entregar e vou. Então eu, como representante, eu faço assim. E eu, como facilitadora, então, em constelação, lá no grupo, eu percebo se a pessoa está centrada ou se não está. Se ela não está centrada, eu troco. Porque às vezes tem pessoas que não têm tanta sensibilidade, talvez, não sei, né? Sim. Normalmente as pessoas muito controladoras, as pessoas que gostam de ter mais o controle, é mais difícil para elas se entregarem a um movimento que elas talvez percebam que não seja delas, né? Então, assim, elas preferem, não, eu preciso estar no controle, então elas não se entregam. E daí eu troco sem problema, eu deixo bem claro que não tem problema nenhum. Se permitir entrar num campo como representante, eu me colocar no lugar do outro, isso vai afinando a minha compaixão. Então vai nos depurando até como ser humano. Sim. Né? Que aí teve uma constelação que eu fui como representante, costumo dizer que foi uma das mais assim, uma senhora que ela tinha uns problemas psiquiátricos, estava sob efeito, né, de remédio e tudo mais. E aí eu vi o drama que é uma pessoa com uma situação dessa. E eu passei a respeitar muito mais essas pessoas. Mas entender que às vezes a pessoa, a gente julga muito, né? Muito. Então, quando a gente percebe que às vezes a pessoa não tem muito controle do que sente ou do que tá passando, né? Às vezes vem lá de trás e a gente às vezes acaba julgando uma pessoa sem saber, né? Como se ela tivesse controle, né? Mas ela não tem controle, tá além das forças dela. E se nós nos aprofundarmos um pouco mais, esse estar além das forças dela pode também estar conectada com algo lá do seu sistema familiar, né? Pessoas com doenças psicóticas assim mais sérias, normalmente o que o Bert fala que pode estar relacionado com assassinato na família, né? Porque ora a pessoa está conectada com o assassino, ora a pessoa está conectada com a vítima. Então, assim, quando se faz a conexão entre as duas pessoas, vítima e perpetrador, esta pessoa se libera, de uma certa forma, dessa carga. Porque o sistema familiar sempre busca a reconciliação. É isso que eu ia perguntar, como que ele é resolvido, né, ali na hora, na terapia? Se sempre tem um desfecho, um final que se enquadra, que se alinha ou nem sempre? Sim, a gente sempre busca um final feliz. A gente espera, eu como facilitadora, espero, né, um final feliz. Mas às vezes não é possível. Às vezes é uma situação que ainda aquela família, aquele sistema familiar ainda não está preparado, né? Ainda precisa aprender algo ainda mais, né? E aí quando isso acontece, simplesmente me entrego, me coloco como pequena, né? Naquela situação, que eu sou a última a chegar naquele sistema familiar, faço o que me é permitido fazer, o que me é possível fazer, mas a pessoa sempre sai com algo... algum efeito. Sim, alguma transformação, né? Sim. Um processo que foi iniciado. Porque a constelação, ela lida, isso é uma posição minha, ela lida com efeito e não com resultado. Então a pessoa vai lá buscar um resultado. Aí às vezes, quando termina uma constelação, e agora, Ney? Quanto tempo? Quanto tempo? Como é que vai se resolver? Já vai se resolver? O marido vai voltar? Aquela coisa toda, né? Calma. Né? Tem algo maior ainda que precisa ser olhado, que precisa ser visto. Calma, dá um tempinho, né? Algo foi visto. Algo vai acontecer, isso de certeza. E a pessoa pode constelar o mesmo tema mais vezes? Há controvérsias sobre isso, né? O Bert Hellinger fala que se constela apenas uma vez. Tem outros consteladores que dizem que se não resolver, pode olhar. Né? Lá, quando eu faço uma constelação com uma pessoa, no valor está incluso, então, um retorno. Certo. E aí eu deixo aberto para a pessoa esse retorno. Olha, no mínimo 20 dias, mas depois tu voltas, né? Mas quando tu sentires que é para voltar. E as pessoas que voltam, nunca aconteceu de elas quererem olhar para a mesma situação.
né? Elas querem olhar para outra situação, ou às vezes eu faço uma hipnose, sou parapsicóloga, né? Então um relaxamento, ou olhamos de fato para alguma outra situação. Interessante que a gente começa a falar de constelação e esquenta mesmo. Tá, eu queria saber sobre a constelação organizacional. Organizacional, ok. Constelação estrutural, que lida também então mais com empresas, né, e coaching, né, e tudo mais. Mas assim, o que é uma organização? A organização também é um sistema. A minha família é um sistema. O meu círculo de amigos ali também tem um sistema. E no meu trabalho também, uma organização também é um sistema. O que é importante a gente ter sempre em mente, né, nesse sistema que é uma organização? Os donos, quem foram os donos, de onde veio essa ideia, saber o histórico dessa empresa e sempre ter um coração bem bacana para o dono dessa empresa, para a pessoa que teve ideia, para a pessoa que fundou e tudo mais. E também, numa organização tem as pessoas que lá trabalham, que já, né, que fundaram, que trabalham e tudo mais. E eu chego para trabalhar nessa empresa. Eu chego então como gerente de vendas. E daí o que acontece às vezes desse gerente de vendas chegar e achar que agora, bom, eu tô aqui como gerente, vou dar um jeito no negócio e de certa forma desqualifica quem veio antes, né? Para essa pessoa é interessante ela saber que ela chegou também por último nesse sistema. Que o Bert Hellinger, ele traz as 3 ordens do amor: pertencimento, que todos têm um lugar de pertencimento no sistema. É importante ver como são feitas as demissões, porque a pessoa que é demitida, às vezes levianamente, às vezes, né, isso não se ficar algum sentimento, né, ruim dessa pessoa em relação à empresa, isso depois também pode se voltar contra a empresa. Tá, e as outras 2 leis? As outras 2 leis, então a ordem, né, que se dá através da hierarquia, que é quem chegou primeiro no sistema tem precedência sobre aqueles que chegaram depois. E ele, aqui do último lugar, ele vai comandar essas pessoas. Então a desordem começa a acontecer quando então esse gerente que chegou por último se arroga o direito de saber mais do que aquelas pessoas. Se for uma empresa familiar, esta empresa é a extensão da família dele. Certo. Então, o que está acontecendo aqui nessa empresa é a extensão do que está acontecendo aqui. E rotatividade também pode ter a ver também com não dar o lugar, né? Porque a pessoa que vem depois, ela se sente culpada, como alguém teve que perder muito. Sabe? Como é que ela vai assumir o lugar de alguém que perdeu muito? Então, ela não... Aí vem, então fica essa memória de carga. E a última é o equilíbrio entre as trocas. Tu tens uma empresa, vou trabalhar, tu tens um valor que tu vais me pagar, nós contratamos, daí eu vou trabalhar para esse valor. Quando se vai constelar para uma empresa, daí tem que ser o dono da empresa ou pode ser um colaborador? Ou como é que funciona? Precisa ser a pessoa que está diretamente ligada àquela situação. Tá. Só pode olhar para aquela situação quem está de fato. Então, para essa situação, realmente precisaria ser o dono. Certo. Agora, é uma questão de produção. Tem uma questão lá na produção que eu sou chefe de produção e minha produção não está rendendo. Tá. O que está acontecendo? Estou com retorno no meu setor, o que está acontecendo? Então, ele pode olhar para isso. Tá, e Neide, qualquer pessoa pode facilitar uma constelação? O que ela precisa para ser essa pessoa que vai gerir? O que eu sugiro, e quando eu senti que eu estava pronta, que essa é uma dúvida, como é que eu faço, como é que eu não faço? Bem, eu tive uma vivência de uns 2 anos acompanhando um grupo de constelação. Certo. Eu lia bastante, porque assim, eu amei desde que eu tive contato, eu tive contato em 2014. Né? Então, li muito, pesquisei. Então, assim, eu participei dos grupos, eu li, via vídeos no YouTube. E comecei a fazer o curso de formação, que foi um curso de 6 módulos. Levou 1 ano e alguma coisa, né? Fiz um outro curso de atendimento individual. Assim, hoje em dia tem várias instituições que oferecem curso. Eu fiz pelo IDESV, que é de Belo Horizonte, né? Na época ainda levava o nome de Instituto Bert Hellinger. Mas pra mim, eu não sei se é porque eu sou muito exigente comigo mesma e quero ofertar um bom trabalho, então fiz aquele, tô fazendo mais um, esse de estrutural, em novembro vou fazer mais um, então assim, não para. Porque a constelação eu vejo que vai muito de quem tá facilitando também de saber, sim, ver, né, o que tá acontecendo, os movimentos e tudo mais, sentir, né. Sugestão, se a pessoa quer facilitar, calma, vá com calma, e agora tá uma onda aí de constelação, sim, nossa, assim, como tudo que é da moda, né, Rafa? Aqui, vem, parece como uma onda, um tsunami,
E só fica depois que passa, só Sim. fica realmente quem tá alinhado com a sua missão Aham. de vida, com aquilo que veio fazer. E assim, ó, por exemplo, eu vou com um tema pra constelar. Tá, constelamos, né? Meio que o negócio ali aparentemente ficou alinhado. Mas. E eu posso, assim, depois disso, procurar outras terapias alternativas para aquele mesmo tema? Ou seria bom, tipo, dar um tempo para o negócio. Sim, porque assim, ó, iria sugerir isso. Porque a ansiedade só atrapalha, né? E o Bert fala... Você quer fazer tudo? Eu vou constelar, eu vou fazer tudo. Bem-vindo ao clube! Acontece, o Bert fala que uma constelação, ela tem um efeito, e esse efeito pode levar até 2 anos. Então, até 2 anos, fica pipocando no sistema o efeito daquilo que foi visto. E o que é interessante, tu fazer uma constelação e esquecer que tu fizesse a constelação. Mas, logicamente, quando a pessoa medita, continua Sim, com as meditações, buscando um autoconhecimento. Então, assim... Porque é bem isso mesmo. Sim. Quando a gente muda ou faz algum processo, as pessoas ao nosso redor, eu vejo, assim, que por experiência própria, como é uma ressonância, né? As pessoas ao nosso redor sentem também e acaba mudando ali alguma coisa. Principalmente porque, assim, ó, às vezes tem aquela pessoa excluída da família. Isso pesa muito no sistema. Por exemplo, um tio ou uma pessoa que assassinou alguém. Essa pessoa, muitas vezes, ela não é lembrada. Ah, porque ela assassina, ele não é bom. E essa lei do pertencimento diz que todos têm o seu lugar de direito. Essa pessoa precisa ser lembrada. E até não ser dado o lugar para essa pessoa de direito, com respeito, respeitando aquilo que aconteceu, ok? Sim. Né? Mas dando lugar para ela, então, as próximas gerações, ninguém mais vai precisar olhar. Eu dou um lugar para essa pessoa. E aí pode ter um fim agora. Ninguém vai precisar mais tomar remédio, ninguém, sabe? E por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero que as pessoas conheçam. E, Neide, quem é aqui da região de Brusque, onde que pode participar da constelação? Porque assim, ó, meus grupos acontecem toda última quinta-feira do mês. Então assim, não tenha medo de se expor, né? Não, vai lá com todo o amor que vai dar certo. Bom, então obrigada, Neide, pelas informações. A gente tá combinando aqui de fazer outros vídeos, porque tem muito assunto, né? Tem muita coisa, então pro vídeo também não ficar muito extenso, a gente vai dividir e espero que você outro dia pra gente conversar um pouquinho mais. Ai, venho sim. Não, muito obrigada. Tá bom, beijo. Tchau, gente, até a próxima.